aconteceu. Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Mas se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Daniel caiu na cova, o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava
Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Graças a Deus, quando se tem Deus com sua companhia, aí a coisa funciona. E Daniel foi vitorioso, porque Deus estava ao seu lado, junto a ele. Estamos iniciando a nossa live no dia de hoje. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem fala aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, Brasil, América do Sul. E nós queremos saudar todos os nossos assistentes em vários estados da federação, começando por Mato Grosso, Itaporã, Campo Novo do Pareci, Barra do Bugre. Obrigado, gente, por essa assistência tão abençoada. Também no Mato Grosso do Sul, muito obrigado quem estiver aí nos assistindo, muito obrigado. Também aí na Paraíba, João Pessoa, Santana da Mangueira, obrigado pela assistência de vocês aí. No Rio de Janeiro, temos ali, além da capital, não é? O Rio das Ostras, Bom Jardim, Mesquita, Nova Itaguaí e Vassouras. Muito obrigado, gente, pela cuidado de vocês nos assistirem. E aqui na Bahia temos 43 cidades, fico muito feliz ter os nossos baianos nos assistindo aqui. A começar de Salvador, temos várias pessoas lá em Salvador que estão nos assistindo. Obrigado, gente, em Salvador. Também Feira de Santana, outro bocado de gente aí que nos assiste aí. Eu agradeço, além da minha família, tem a irmã Ornélia, as missionárias que estão ali ao seu lado, o pastor Raimundo, enfim, obrigado. Aí tem Vitória da Conquista, Santa Bárbara, Água Fria, Itanhaém, São Gonçalo dos Campos, Conceição da Feira, Amargosa, Itatim, Camaçari, Itaparica, Euclides da Cunha, Gandu, Taperoá, Paulo Afonso, Candeias, Amélia Rodrigues, Pindobaçu, Planalto, Capela do Alto Alegre, Nova Fátima, Ipirá, Milagres, Vera Cruz, Ituaçu, Mutuípe, Itatiaia, Teixeira de Freitas, Nazaré, Guanambi, Catu, Jaguaquara, Riachão do Jacuípe, Irecê, Pararipiranga, Santo Amaro, Campo Formoso, Santa Luz, Entre Rios, Coração de Maria, Juazeiro e Malhada das Pedras. Obrigado, gente, ó. Que Deus abençoe vocês e recompense pela assistência. Também ali no Rio Grande do Norte, temos várias pessoas que estão nos assistindo, a gente fica muito feliz, né? Não só em Natal, mas também em Janduís e outras cidades do Rio Grande do Norte. Em São Paulo, além da capital, temos São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto, Hortolândia, Rio Claro, Sorocaba, São José do Rio Preto, Santa Rita do Passa Quatro e Itatiba. Gente, ó, muito obrigado pela assistência de vocês. Em Santa Catarina, São Carlos do Oeste, Blumenau, Florianópolis, obrigado, gente. Aqui em Pernambuco, no nosso vizinho estado, vizinho da Bahia, está no Recife, Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho e Bonito. Obrigado, gente, que está aí nos assistindo. Também no Espírito Santo, Serra, Barcelona e Anchieta. No Rio Grande do Sul, Santo Antônio da Patrulha, obrigado, gente, ó, que está nos assistindo. No Acre, Rio Branco, obrigado, gente. Também ali nas Minas Gerais temos Carlos Chagas, Itatiaia, Ipatinga,
Rio Parnaíba, Divinópolis, Teoflotone, Conceição das Alagoas, Santa Luzia. Olha, gente, muito obrigado por vossa assistência. Do Pará, Paragominas, Guarapeaçu, obrigado, gente. Goiás, cidade do Rio Verde, São Miguel do Araguaia, Cristianópolis, Anápolis, Cachoeira Alta, Valparaíso e Aparecida. Obrigado, gente. Piauí, Teresina, Periperi, Ceará, Independência, São Luís do Curu. Obrigado, gente. No Distrito Federal, Brasília e Ceilândia, obrigado. No Paraná, Curitiba, Ji-Paraná, Rio Negro, Campo Mourão, Paraíso do Norte, Paranavaí. E em Tocantins, Palmas. Em Sergipe, Aracaju. Também temos em Alagoas. No Maranhão, em Rondônia, Vale do Paraíso, Maranhão, São Domingos. Obrigado, gente, pela assistência de vocês todos que estão aí nos assistindo. E não podemos deixar de mencionar aqui os nossos assistentes de língua espanhola, los cuales eu estou muito contento, agradecido a Deus por vuestras assistências. Que Deus les bendiga muitíssimamente, muitas graças. Aí da Argentina, Equador, também Chile, Colômbia, Venezuela, os países que hablam espanhol. I want to greet you of your assistant friend, but you knew and found with the Lord's role and glorious peace. I am Pastor Isaías Oliveira Soares, President Pastor of the Evangelical Church Assembly of God of São Gonçalo dos Campos, Bahia, Brasil, South America. A nossa live de hoje versa sobre macho e fêmea os criou. O texto que eu escolhi para essa live está em Gênesis capítulo 5, verso 2. Diz assim: macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Aí temos outras versões aqui que dizem assim: homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. E na versão, essa aqui é a versão King James, em língua portuguesa. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. A versão de King James, atualizada em português. Pois não. Homem e mulher. Deus criou homem e mulher e os dotou de órgãos específicos, especialmente destinados à reprodução da espécie, chamados órgãos sexuais ou genitais. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, como está em Gênesis 1:27. Homem e mulher possuem genitálias apropriadas à reprodução. Note que Deus não criou meio termo, não criou um ser humano que em determinado momento pudesse assumir funções incompatíveis com a natureza do seu ser. Deus não criou o homem com possibilidades sexuais de desempenhar um papel de mulher ao ato sexual ou vice-versa. Ocorre que a natureza pecaminosa, em função da queda no Éden, coloca o homem em rebeldia contra Deus. Pela influência do diabo, o homem continua se rebelando contra o Criador e sua palavra, daí as perversões na área sexual. A homossexualidade surgiu em decorrência dessa rebeldia. Se o homem assume postura própria de mulher, se mulher assume funções próprias do homem no ato sexual, caracteriza-se um comportamento contrário à vontade de Deus. Deus nos criou para uma relação heterossexual. Dizer que quem nasce gay morre gay, quem nasce lésbica morre lésbica, que se trata de uma opção sexual válida, que o homossexualismo é uma opção dentre outras, que tudo é permitido desde que satisfaça as partes envolvidas, que não existe pecado, que tudo é válido quando existe amor, que o homossexualismo é genético
e por isso irreversível, que a única saída para os pais é aceitar a opção sexual dos seus filhos e tantos outros argumentos semelhantes, essas são vozes de pessoas que não vivem segundo os preceitos de Deus. E Deus não fez, não criou assim. São pessoas que estão sob o senhorio do mundo, são servos do mundo, fazem a vontade do Deus deste século, que lhes cegou o entendimento. Os pais não devem de maneira nenhuma se conformar com o pecado de seus filhos. As famílias cristãs, com caso dessa natureza, e não são poucos, precisam saber que tudo é possível àquele que crê. Tem que orar para Deus cuidar disso aí. Conviver com o pecado dos filhos sem reagir é pecar por omissão. A luta é difícil, mas não há vitória sem luta. Antes de chegarmos ao topo do monte, é imperioso passarmos pelo vale, onde há cobras, lagartos, jacarés, etc. Todavia, não lutamos sozinhos. É um conselho para os pais, é um estímulo para os pais que estiverem lidando com essa situação. Temos ao nosso lado o general que nunca perdeu batalha, Jesus. Não há respaldo bíblico para o argumento de que Deus é o amor e por isso compreenderá a situação dos homossexuais, a opção dos homossexuais, o pecado dos homossexuais e que não deixará um filho ir para o inferno. Isso, não nos esqueçamos de que Deus é amor, mas também é justiça. Deus não tolera o pecado. A única forma de o pecador receber o perdão de Deus é livrar-se do inferno, é crer em Jesus. No capítulo 3, 18 de João e de Romanos 10, verso 9. Confessar seus pecados e arrepender-se é a saída para todos os que estão nessa prática. Muito bem. A gente vai passar agora para o segundo momento, ou terceiro momento, que é as diferenças biológicas entre homens e mulheres. A espécie humana apresenta indivíduos com sexos separados, ou seja, possui machos e fêmeas. Isso não só no mundo animal humano, como no animal irracional. Biologicamente falando, homens e mulheres possuem diferenças bem marcantes, tanto anatomicamente falando, quanto fisiologicamente e geneticamente, o que caracteriza o dimorfismo sexual. Diferenças cromossômicas. Vamos ver isso aqui agora. Sabemos que nas células humanas existem 23 cromossomas, ou 23 pares de cromossomos. Desses 22 pares são autossomos e os outros 2 cromossomas, um par, são chamados de sexuais. Os cromossomos autossomos são comuns aos 2 sexos e não possuem diferenças marcantes entre si. Entretanto, os cromossomos sexuais determinam as características de um macho e uma fêmea. Nas mulheres, observa-se a presença de 2 cromossomos sexuais, X, que são homólogos. Nos homens, por sua vez, observa-se a presença de um cromossoma X e um cromossoma Y. Quais são as diferenças no caso hormonal? Homens e mulheres apresentam hormônios sexuais em diferentes quantidades que garantem o desenvolvimento dos caracteres sexuais primários e secundários. Homens apresentam a maior concentração de andrógenos, como testosterona, diferentemente da mulher que possui uma maior concentração de estrógeno. Os andrógenos estão relacionados, entre outras funções, com a inibição do desenvolvimento mamário, alongamento das cordas vocais, crescimento da laringe, desenvolvimento de pelos corporais, a atividade das glândulas sebáceas e efeitos sobre a libido. Os estrógenos, por sua vez, promovem o desenvolvimento do útero e ovário, atuam nas mamas e têm papel fundamental na menstruação. A maturidade sexual da puberdade, período em que ocorre essa maturidade biológica no organismo. Observa-se que o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Nessa fase,
ocorrem mudanças marcantes tanto em homens quanto em mulheres, tornando-os aptos para a reprodução. De uma maneira geral, a puberdade em meninas inicia-se mais cedo do que dos meninos. Nas meninas, a partir dos 8 anos de idade, já se observa o aparecimento das mamas, e por volta dos 12 anos ocorre a primeira menstruação. Já nos meninos, o volume do testículo começa a aumentar por volta dos 11 anos, e os pelos pubianos começam a surgir por volta dos 12 anos, e os pelos na face apenas aos 15 anos. Processamento de informações. Os cérebros masculinos e femininos não funcionam da mesma forma, apresentando leves diferenças na maneira de processar informações e emoções. É bom você prestar atenção nisso aqui. Alguns neurofisiologistas explicam que homens são melhores em cálculos que mulheres, que por sua vez lidam melhor com as relações humanas e linguagem. Essas diferenças provavelmente estão relacionadas com a orientação das conexões entre os neurônios. Outro ponto interessante em relação ao sistema nervoso central masculino e feminino é que mulheres possuem mais massa cinzenta, que está na região com corpos celulares dos neurônios, quando comparadas aos homens, que possuem massa branca, formada por prolongamento dos neurônios. Vejamos agora o desempenho e as atividades físicas. Homens e mulheres também apresentam diferença quando o assunto é desempenho em atividades físicas. No caso dos exercícios aeróbicos, homens apresentam vantagens, pois possuem o mesmo número de glóbulos vermelhos no sangue, os quais são responsáveis pelo transporte do oxigênio necessário para a respiração celular, processo de aquisição de energia pela célula. No quesito força, o homem também apresenta vantagens em virtude da produção maior do testosterona, que causa um aumento maior na musculatura. As mulheres apresentam uma maior flexibilidade, o que garante melhor execução de atividades que exigem movimentos precisos. Quanto à quantidade de gordura, como é que é homem e mulher? As mulheres apresentam a maior quantidade de gordura corporal quando comparadas aos homens. Essa maior quantidade de gordura é normalmente associada ao fato de que a mulher gera o bebê, necessitando, portanto, de uma fonte adicional de energia. Muitos pesquisadores associam o fato de o homem ter menos gordura e mais músculos no seu papel de caçador dos primórdios da Revolução Humana. 40% do seu peso são músculos, enquanto na mulher a massa muscular não passa de 23%. Vejamos aqui agora algumas diferenças entre homem e mulher. Homens e mulheres possuem também diferenças típicas entre as vozes, sendo a do homem mais grave que as das mulheres. Nos homens, as pregas vocais são mais grossas e elásticas, vibrando mais de 120 vezes por segundo. Olha como é rápido. As células vocais do ser humano, do homem. Em mulheres, a vibração ocorre com maior frequência, sendo essas pregas mais finas e tensas. Vale frisar que alterações hormonais são responsáveis por mudança de voz. Se uma mulher, por exemplo, receber testosterona, a voz se tornará mais masculinizada, uma vez que esse hormônio está relacionado com o aumento da massa das pregas vocais. Agora vamos ver aqui, que é o ponto principal desta live, são as diferenças comportamentais entre homens e mulheres. Eu trouxe esse assunto aqui porque tem muitas mulheres que não sabem como lidar com essas diferenças. Também tem muitos homens que também não sabem lidar com essa diferença entre homem e mulher. Então vamos começar aqui. Número 1 aqui, veremos o cérebro das mulheres. É aproximadamente 10% menor que dos homens. Porém, possui um maior número de conexões entre células nervosas.
o corpo caloso que faz a comunicação entre o hemisfério cerebral direito com o esquerdo, costuma ser mais desenvolvido nas mulheres. Por isso que as mulheres elas são mais hábeis na linguagem oral, no discurso, e é quem fala primeiro, é o menino. Se tiver um menino ou uma menina, aí a menina fala mais rápido. Ainda tem uma coisa, quando o menino, a menina chega perto de alguém, alguém pergunta ao menino, como é seu nome? A menina toma logo à frente e diz logo o nome. A mulher tem essa capacidade de dizer. Quando o homem fala, ele usa o hemisfério esquerdo do cérebro. A mulher não. Ele usa os dois. Ó. Por isso que a mulher fala astrona, fala demais. A mulher, quando é uma advogada, quando é ela tem um argumento que quem for pleitear com ela a liberdade de um paciente, o homem vai ter dificuldade, porque a mulher tem um argumento, é mais facilidade de falar, por conta dessas conexões do hemisfério esquerdo com o direito do cérebro, enquanto o homem só usa um só. O cérebro direito, mais desenvolvido entre os homens, contrariamente ao que pensa o grande público. Sabe-se que o seu hemisfério esquerdo é denominado científico, analítico, racional, verbal, temporal, enquanto o hemisfério direito é dito artístico, sintético, emocional, não verbal e espacial, e isto sob a influência direta dos hormônios sexuais, que são testosteronas e outros. Eu já falei aqui em outras lives que nosso cérebro tem dois hemisférios, o esquerdo e o direito. E a pessoa que é envolvida, que é influenciada pelo hemisfério esquerdo, é fria, calculista, tem tendência para estudar matemática, ciências exatas, mas em compensação são frios, não são emotivos, são frios, calculistas, às vezes malvados, ok? Enquanto que a pessoa que é envolvida, é influenciada pelo hemisfério direito, são mais emotivas, são choronas. É bom ver essa situação, que às vezes a pessoa pensa que o outro é frio. Esse aí é frio, não. Se ele é um indivíduo que é influenciado pelo hemisfério esquerdo, ele não vai chorar assim com facilidade, não. Tem que ser uma coisa bem concomitante, talvez na composição dos seus temperamentos, se tiver lá, talvez um terceiro lugar, ou terceira composição de colérico ou sanguíneo, ele vai poder até chorar, mas não é coisa fácil não. Então quem tem um marido que é influenciado pelo hemisfério esquerdo, não vai pensar que ele é malvado pelo fato dele, não, é o jeito dele, porque ele é influenciado por esse elemento do cérebro, a parte esquerda, que é o elemento do científico, o hemisfério analítico, o racional, ok? Pois bem, em terceiro lugar, a mulher está mais sujeita a sentir depressão do que o homem. E quanto a isso, existe uma relação direta com a baixa produção da substância química cerebral, a serotonina, no cérebro feminino. Então, os consultórios de psicanálise, de psicólogos, terapeutas, ali estão lotados de mulheres. As mulheres, por conta da sua constituição psicológica, mais emotiva, elas são mais propensas ao estado depressivo. Okay? As oscilações dos níveis de estrogênio, em períodos críticos do ciclo reprodutivo feminino, como a pré-menstrual, pós-parto e a perimenopausa, ou período que se inicia cerca de 5 anos antes da menopausa e vai até o ano após. São gatilhos que a depressão feminina mais frequente, cerca de 2 vezes. Aí, nesses períodos, a mulher ela mais propensa a ficar depressiva. Em quarto lugar, o cérebro masculino é voltado para a compreensão, enquanto o feminino programado para a empatia. Olha bem isso aqui. O cérebro masculino é mais voltado para a compreensão, ele compreende melhor as situações. Enquanto que a mulher, ela é mais empática. Ó, simpatia, antipatia e empatia. Simpatia, empatia, simpatia, antipatia e empatia. Esse último aqui é o comportamento que leva a gente a vestir, se mostrar sensibilizado com o problema do outro. A mulher é mais... Quer dizer, o homem entende melhor essa situação, mas a mulher se complaz melhor. Ok?
Portanto, os homens costumam ser melhores em tarefas matemáticas. Aliás, estou soltando aqui. As imagens mostraram que o lobo parietal inferior, área envolvida em atividades matemáticas, é maior no cérebro deles, no cérebro dos homens, já que ele é influenciado pelo hemisfério esquerdo. Por isso que eu já falei aqui em outra live que eu levei 28 anos lecionando português, literatura, filosofia, redação, e procurei um aluno só. Olha, eu ensinei centenas e milhares de alunos. Quando estava ali em Salvador, no Colégio Duque Caxias, 3.800 alunos naquele colégio. E eu dava aula ali umas 10 turmas ou mais. Os 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, nesse colégio, eu pesquisei. Não encontrei, até hoje, não encontrei uma pessoa que seja boa em matemática e seja boa em português. Depois descobri que a matemática pertence ao hemisfério esquerdo do cérebro, que é o hemisfério da razão, enquanto que as outras disciplinas pertencem ao hemisfério direito, que é o da emoção. Pois bem, mas aqui os homens costumam ser melhores em tarefas matemáticas, enquanto as mulheres o são, né, em tarefas verbais. As mulheres dominam mais. Os bons professores de português são mulheres. Elas têm uma maior facilidade para essa área. As mulheres são mais emotivas e expressam com mais facilidade seus sentimentos do que o homem, porque o sistema límbico delas é mais desenvolvido do que o deles. Ó, isso aqui, as mulheres são mais emotivas, elas são mais choronas, mas elas sentem melhor. O homem entende, mas ele não sente. Por isso que é bom que você, que é mulher, que é esposa, às vezes, daqui a pouco a gente vai mostrar essas diferenças. Tenha cuidado porque você está querendo que o marido seja igual a você, emotiva, chorão. Não é não. Pode tirar seu cavalo da chuva que não é não. E não é mesmo. Você que está aí me assistindo, você que é esposa, presta atenção nisso aqui. Muitos erros são cometidos porque a mulher pensa que o homem deve ser emotivo igual a mulher. E quando ele não é, ela o taxa de frio, malvado, não tem amor. E algumas mulheres até apelam para o divórcio, para a separação, por conta de querer que ele seja emotivo igual a ela. Não é verdade. Daqui a pouco a gente vai ver essa diferença. Os homens, em certo lugar, são seres lógicos, ao passo que as mulheres são seres emotivos. Qual é a diferença dessas duas nuances? Por exemplo, os dois vão olhar uma casa para comprar. Ou compraram a casa, ou vão olhar para comprar. Quando adentro daquela casa, a primeira coisa que o homem vai olhar é o piso, se as portas são seguras, se é bem feita, bem acabada. A mulher nem está aí para isso. Ela entra, a primeira coisa que ela vai olhar é onde ela vai botar o caqueiro dela, botar as cortinas dela, onde ela vai colocar as plantas. Olha como é a diferença. O ser humano, o homem e mulher, são diferentes dessa área. O homem é um ser lógico. Ó, hemisfério esquerdo vai entrar em ação. Assim sendo, ele vai olhar se a casa foi bem feita, se o material foi de boa qualidade, se as portas são seguras. Aqui. Enquanto a mulher não está nem para isso. Por isso também, quando o homem vai dormir, geralmente o homem opta por ficar na ponta, colocado na porta. Às vezes já tem inconsciente. Ele quer dormir na ponta por causa da porta. Ele é fiscalizar. Também o homem nessa situação, ele não ouve choro de bebê. Ele pode ouvir o movimento de um ladrão, lá no fundo, lá na frente, querendo arrombar a porta. Ele pode ouvir, mas o choro de bebê, o bebê está do lado dele, ele não ouve. Porque Deus não projetou o ouvido de homem para ouvir choro de bebê. Isso é uma questão da forma, do comportamento feminino. Isso aqui é muito lógico, gente. Então, por isso, o homem é um ser lógico. E se é um ser lógico, por exemplo, ele vai urinar. Ele levanta a tampa. Ó, a mulher entrou no banheiro, ó, porque para a mulher, o banheiro é um centro terapêutico.
Ela põe tapete, bota ali a tampa na louça sanitária, coloca a toalha bem arrumada, o banheiro todo cheirando. Para ela ali, tem um enorme espelho, ela vai se olhar no espelho. Então, ela quer que o marido chegue ali e sinta a mesma coisa, mas não é verdade. Aí o homem levanta a tampa para urinar, como ele é o ser lógico, objetivo, aí ele não fecha. Não é porque ele seja mal educado, nem que ele insultar a mulher, não. É porque ele diz assim, no seu subconsciente, que é a área do inconsciente do homem, eu vou voltar daqui a pouco para urinar de novo. Então quando eu chegar, eu já encontro a tampa aberta. A mulher não pensa assim. Ela quer que ele feche a tampa do vaso, o banheiro ali, para ela, é o centro terapêutico. Incrível como são as mulheres, não é, gente? Pois bem, em oitavo lugar, os homens são seres visuais. As mulheres são seres auditivos. Olha a diferença. Por que isso, gente? No começo, lá no Éden, quando Deus fez o homem, a primeira atividade do homem era caçar. Aí Deus deu ao homem olhos, uma visão melhor. Enquanto a mulher ficava na cabana para cuidar das crianças. Aí Deus deu a ela um ouvido mais aguçado para ela poder ouvir o espaço silente das feras que vinham ameaçar, vinham atacar seus filhotes. Então, o homem é o ser visual. Por isso, nas relações sexuais, a mulher gosta de luz apagada e o homem gosta de luz acesa. Parece, não tem nada a ver, mas tem. O olho, o homem é influenciado pela visão. Daí as mulheres precisaram de ter cuidado com essa relação, essas duas nuances, essa forma de comportamento visual e auditivo. Ok? Em nono lugar, os homens se preocupam sempre com as coisas grandes, ao passo que as mulheres com as coisas pequenas. Deus foi muito sábio, gente. Deus não querendo que as coisas pequenas, que já eram coisas da visão do homem, e Deus não queria que as coisas pequenas ficassem batidas, ficassem no esquecimento, Deus fez a mulher. Pensa aí num ser que vê as mínimas coisas. Por isso que a mulher também é muito propensa a se deprimir, por conta desse elemento, dessa coisa que ela tem de ver as coisas pequenas. Aí vamos ver aqui, vamos fechar isso aqui. O homem vê coisa grande. O homem tem a sua esposa, ele ama a sua esposa, mas ama mesmo, de coração. Ele quer dar um presente? As mulheres nem pensem que ele vai trazer uma flor. É maldade nisso? Não. Porque na cabeça dele, a mulher vale mais do que uma flor. Só que a mulher é tão simples e na sua estrutura emocional, ela recebe uma flor. Ela está esperando uma flor. Mas um homem jamais vai trazer uma flor para dar à sua esposa. E para ele, ela merece mais que isso. Então, se ele não puder dar uma televisão de 52 polegadas, um relógio novo, um relógio bom, dificilmente ele vai querer trazer uma flor para dar à sua esposa. Isso aqui é muito importante que as mulheres pensem isso aqui, ó. Essa diferença, questão de visão. Ó. O homem, ele é o ser que está sempre olhando para coisas grandes. Por isso que quando você pede para ele pegar uma margarina na geladeira, ele não acha, coisa pequena. Fosse um peru, um pão grande, assim, ele... Ademais, a visão do homem é periférica. É tubular. Ele só vê o que está na frente. Ó. Se ele não vê, é isso aqui. Ó. A visão tubular é isso aqui. Ó. É como se olha para alguma coisa assim. Ó. Ele só enxerga o que está na frente. Aí a mulher diz, tá aí, mas eu não estou vendo. Meu filho, eu botei a margarina aí, mas eu não estou vendo. Aí ele está olhando para cá. Aí vem a mulher, está aqui. Ele não vê.
Essa questão é muito séria, por isto que muitos casais brigam por coisas triviais. É sério isso aqui, gente. Em 10º lugar, os homens são sempre práticos. As mulheres mais organizadas se tornam complicadas. O homem é prático, ele gosta da coisa tudo prática. Mas a mulher gosta de tudo arrumadinha. Ela chega na gaveta, bota na gaveta assim, aqui é meu, isso aqui é teu, isso aqui é meu, tudo arrumadozinho. O homem quer chegar ali e achar a coisa fácil, devido ao seu tipo de formação prática. Quando a mulher gosta de coisa complicada. E às vezes isso aí gera um desconforto, gera uma desavença do casal. 11º lugar, as mulheres falam mais que os homens. Agora, desculpe as mulheres que estão aí, que eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora. As mulheres falam, em média, 22.000 palavras todos os dias. Gente, isso aqui é demais. Mulheres, ó. E sabe quantos homens falam? 7.000. Pense bem aí. O homem sai para trabalhar, ele fala 7.000 palavras por dia. Ele vai trabalhar, lá ele gastou 6.800 palavras no trabalho, com os amigos, falando a coisa necessária do seu trabalho. Quando ele chega em casa, ele só tem um déficit de 200 palavras. Já gastou 6.800, só tem 200. Aí a mulher só gastou 200, tem 19.800 palavras, e está doida para colocar tudo na cabeça. Aí está o problema. Quando o homem chega, a mulher está ali com vontade de conversar. E nem sempre isso termina bem. Por conta dessa disparidade. Eu peguei esses dados aqui num livro neuropsiquiatra americano lançado em 2006. A fisiologia cerebral dos dois sexos é diversa. Em alguns casos, muito diversa. Além disso, as células nervosas femininas funcionam de modo diferente. Por exemplo, no cérebro dos homens, o centro da palavra se encontra no hemisfério esquerdo e o centro da orientação parcial, sobretudo, o direito. Nas mulheres não existe essa separação, os hemisférios são coligados. É por isso que eu falei aqui que a mulher fala mais. Aqui, por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem, ó, vê se dá para você entender aqui. Esse caminho sem fim aí, é o discurso da mulher. Quando a mulher vai contar um caso, ela vai usar isso aqui. Enquanto que o homem aqui, ó. Olha como é que o homem faz. Começo, meio e fim. O homem fala, o homem é o começo, meio e fim. A história dele é mais rápida. Porque a mulher tem essa capacidade de verbal. Agora vejam só. O cérebro de uma mulher. Ele está escrito em espanhol. Ó. Olha o cérebro de uma mulher. Esses elementos maiores aí é roupa. Ó. E olhe bem. Essa parte aqui, ó, a região de sedução, ó, como é vermelho. Ó. Esse aqui da fofoca, esse lilás. Ó, a região da fofoca. Quer dizer, pronta para fofocar. Por isso o autor diz que a mulher, a probabilidade dela segurar um segredo é 15 minutos. Não é eu que estou dizendo, não. É estudo científico. Ó. Olha essa área aqui, lilás. É a área que está pronta para a fofoca. Incrível, gente. A roupa, ó. A parte da roupa, ó. A área de reviver os problemas passados, ó. Olha como é grande. Ela recorda com facilidade. Ó. Região das desculpas, ó. Tá vendo? Gastar. Glândula de pensar 2 vezes antes de gastar, ó, como é pequenina. Então, essa diferença é terrível. Agora veja aí o cérebro masculino. Só sexo, né? Tá vendo? Sexo. Agora vou aqui mostrar vocês uma coisa aqui. Atenção em geral, ó, como é pequena. O homem não tem lá
essas condições todas de dar atenção. E choro de bebê é menor que isso aqui ainda. O choro de bebê, no cérebro humano, no cérebro masculino, é do tamanho da cabeça de alfinete. É incrível isso aqui. Agora, sexo aqui, e não mais parte do seu cérebro. Isso aqui, gente, é incrível. Agora vejam só. Comparando os dois hemisférios, os dois cérebros, o masculino e o feminino. No da mulher é roupa. Tá vendo? Roupa. Do homem é sexo. Que coisa, né? Tá vendo bem? Então você vê aqui, ó. Esses quadrinhos, cada quadrinho desse aqui é uma coisa, mas a maior parte aqui é sexo. Incrível como essa diferença entre os dois sexos, feminino e masculino. Pois bem, então nas mulheres não existe essa separação. Os dois hemisférios estão sempre juntos, por isso que ela fala mais, que ela usa os dois hemisférios. 12º lugar, os homens precisam se concentrar em uma coisa por vez. A mulher em várias. Olha bem isso aqui. Aqui tem sido o grande problema da relação homem e mulher, porque o homem precisa se concentrar uma coisa de cada vez. Aí quando ele chega do trabalho, já vem cansado, aí a mulher diz, foi bom você chegar. Porque, ó, Joãozinho é o filho. Joãozinho não fez o dever. Joãozinho foi jogar bola, quebrou a janela o vidro da janela do vizinho, ele quer que pague. O meu cartão de crédito já venceu, eu preciso de dinheiro. Olha, aí tá faltando carne para amanhã. Aí ela fala um bocado de coisa ao mesmo tempo. E segundo alguns especialistas no estudo do comportamento humano, dizem que o cérebro do homem é semelhante a uma cômoda cheia de gavetas. Cada coisa dessa tem uma gaveta. Gaveta do sexo, gaveta do amor, gaveta do filho, gaveta da relação, gaveta da igreja, da vida cristã, gaveta, enfim. Aí quando a mulher fala muita coisa, ele sai procurando ali onde encaixar, onde é que a gaveta vai abrir. E há também uma gaveta que, segundo esse especialista, gaveta vazia. Eles concordam que quando o homem está lá sentado na televisão, mudando de canal para ver o que ele vai assistir, é a caixa vazia. Então a mulher precisa entender que você tem que falar uma coisa de cada vez. Nunca fale muito, porque você vai perder a batalha e a guerra. Fale uma de cada vez, para que ele entenda o que está falando. Ele poder reagir e definir a solução. Depois fala o outro. E se você falar tudo de vez, a mulher é capaz de estar no telefone, assistindo uma novela, um jornal, conversando com alguém no telefone e ainda olhando as crianças que se estão fazendo arte. E ainda olhando a panela no fogo. Ela faz tudo isso e com sucesso. Quando o homem tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, uma sai errada. Se ele estiver dirigindo e for usar o telefone, ele bate o carro. Isso aqui é... Então as mulheres precisam entender essas nuances, essas diferenças. O homem precisa concentrar uma coisa cada vez. Ao passo que o cérebro feminino é um emaranhado de fios. É que fosse um bolo de lã. Fio para todo canto. Esses fios são os neurônios, estão ligados a tudo. A tudo e a todos. Do homem não. Por isso que o homem centraliza uma coisa só e a mulher ela pensa 1001 coisas. Quer ver uma? Conta-se que um casal foi assistir o funeral, que era o pai da colega da sua esposa. Ela chamou o seu marido e ele foi. Quando chegou lá, ele não conhecia ninguém, ficou ali, não teve nenhum sentimento, sentou lá no seu lugar, ficou lá esperando o desenrolar da cerimônia fúnebre. E ela chorou porque era a mãe da colega dela. Quando chegou em casa,
De noite ele foi procurar as suas coisas. Não, mas meu filho, você não viu lá? Que eu estava chorando lá. Mas o que eu tenho a ver com isso? Disse o homem. Deu para entender? A mulher ligou logo aos fatos, à situação fúnebre da sua colega. O homem não. Vê como é diferente. Agora, em 13º lugar, em situações de perigo, qual é a diferença entre uma mulher? O homem sabe o que fazer, a mulher não sabe, a mulher fica perdida. Diante de situações perigosas, os homens são mais propensos à ação, enquanto as mulheres dedicam mais tempo à identificação dos sentimentos suscitados por estímulo que o perigo representa. Ela está pensando em outra coisa, ela fica perdida, em outras palavras. O homem não, ele já sabe o que fazer. Interessante, se o casal, homem e mulher, for assistir, por exemplo, um filme, entendeu? As emoções são diferentes. O homem terá sempre prazer de ver a derrota, de ver a coisa se acabar. A mulher sempre envolve-se emocionalmente com a cena daquela. É diferente, muito diferente, por conta da postura. Digamos, Titanic, por exemplo. Se uma mulher e um casal for assistir aquele filme, o homem vai ficar querendo ver aquele navio afundar mesmo. Já a mulher, ela vai ficar de olho nos atores e sentindo as emoções que aqueles atores estão passando. Essa é a diferença que há. Ok? Ou seja, a mulher se deixa mais facilmente dominar pela emoção. Enquanto para o homem é fácil manter-se frio para tentar dominar a situação, ou se for o caso, fugir em corrida, em disparar da carreira. Mas primeiro ele tem uma postura diferente da mulher. O olfato feminino é mais aguçado do que o olfato masculino. Por exemplo, nessas empresas que lidam com vinho, com perfumes, eles têm sempre funcionária mulher. Elas têm um olfato mais aguçado. Daí os homens têm cuidado. Né? Tem homem que quer se encontrar com a mulher fedendo a macaco. Mau cheiro. As mulheres são mais sensíveis. Os 5 sentidos não funcionam da mesma maneira para homens e mulheres. O olfato, por exemplo, é a capacidade de distinguir e recordar os odores, é mais desenvolvida das mulheres, por causa da conformação do corpo caloso, que é a estrutura nervosa que une os 2 hemisférios cerebrais. A visão, a memória visual é privilégio do feminino. O homem tem uma visão mais acentuada, mais aguçada, mas em termos de visão visual, memória visual, é a mulher. Ela consegue captar melhor as imagens que ela vê. Ela guarda mais. No caso de audição, aqui são os homens que possuem uma capacidade maior de concentração, ó, gente. E de exclusão de ruído de fundo que poderiam incomodar e distrair. Além disso, os homens ouvem melhor os sons agudos. O cara de concentração ele é melhor do que a mulher. No caso do paladar, os homens possuem na boca um número menor de receptores para o salgado do que as mulheres. Também a percepção do amargo é mais forte nas mulheres. Tato. As mulheres são melhores para a manipulação de objetos delicados e pequenos. Não apenas porque possuem dedos mais finos, mas porque as terminações táteis são mais sensíveis na mulher. Ok? Agora, eu não posso deixar encerrar essa live, já estou bem no finalzinho, sem mostrar aqui os erros mais comuns que homens e mulheres cometem. Eles, por exemplo, cometem 5 tipos de erro. Primeiro erro, querer, vai começar por elas querer que o homem veja as coisas como ela vê. Não é verdade. Isso é um erro grave. Segundo, querer que o homem pense como se fosse mulher. Outro erro grave. Terceiro, querer que o homem haja como fosse mulher. Não é verdade. O homem não faz isso. Em quarto lugar,
querer que o homem sinta como se fosse mulher. Também não é verdade. Isso não, a mulher não pode esperar isso do homem. E em quinto, querer que o homem se comporte como mulher. Isso aqui nas sessões de aconselhamento que eu tenho que chamar a atenção das mulheres para isso. Elas não têm essa noção. Ela quer que o homem pense, haja de acordo, conforme ela pensa que deve ser. Não é verdade. Homem é homem. Ele vai sempre pensar como homem, agir como homem, ver e enxergar como homem. Agora eles, quais são os erros que o homem também comete? 5 erros. 5 tipos de erro. Primeiro, querer que a mulher veja as coisas como ele vê. O olhar do homem é mais aguçado. Por isso que quando se trata de dirigir carro, as mulheres devem dirigir de dia. E à noite quem deve dirigir é o homem, por causa da sua capacidade visual. Então, o homem nunca deve pensar que a mulher deve ver como ele vê. Está errado. Você vê coisa grande, a mulher vê coisa pequena. A mulher, quando está dirigindo, vê até um rato que passa na estrada. O carro pode estar veloz como for. O homem só vê o boi, vê o elefante, mas não vê o cachorro. Está vendo? Segundo erro que o homem comete, querer que a mulher pense como se fosse homem. Também não é possível isso. A mulher nunca vai pensar como homem. Ela não é homem. Em terceiro, querer que a mulher haja como fosse homem. Também não é possível. Você que é mulher, presta atenção aí. Você que é homem que está me assistindo, presta atenção nisso aqui. Em quarto lugar, querer que a mulher sinta como se fosse homem. Também não é possível. E por fim, em quinto lugar, querer que a mulher se comporte como homem. Meu Deus do céu, isso aqui é demais. Eu espero que essa live, porque olha, o tempo foi embora, mas que essa live possa ter trazido boas noções para essa vivência conjugal, que está sendo um problema. Ele é mesmo escolhido. Não dizer que você nasceu pra você, que já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Eu quero agradecer de coração a todos que estão nos assistindo. É que tem muita gente aí, eu quero de tempo, não estou nem podendo mais citar o nome de vocês. Mas ó, fico feliz, estou vendo aqui, depois daqui eu vou ler todos os recados, anotar o que precisa anotar, curtir todos os comentários de vocês, mas eu agradeço de coração, espero que esta live desta noite tenha ajudado bastante os casais, porque ó, o que tem de briga, o que tem de problema dos casais, por essa razão. Não estão sabendo os casais conviverem de modo solidário. Ó, e ainda mais você que é mulher, que o marido não é crente, um erro que a mulher comete é querer que o homem se comporte como crente. É outro erro gravérrimo. A mulher cristã quer que o marido se comporte como fosse crente. Aí começa a fiscalizar onde ele vai, o que é que você está fazendo, com o que você está. Não, deixa lá o homem seguir a vida dele. Vai orar. Pedro diz lá no capítulo 3, 1 Pedro, que a mulher pode ganhar o seu marido como pela sua vida, pelo seu comportamento. Vá orar. Deixa o teu marido com Deus. Deus abençoe. Né? Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ó Deus eterno, obrigado por esse momento tão especial, Senhor. Quando adentramos a Tua palavra para abordar esse assunto tão importante, que tem trazido tanta dor de cabeça para a vivência dos lares. E o pior, Deus, é que essa má vivência passa para os filhos. Ó Deus, eu te peço que nesse instante que esses casais, essas mulheres, esses homens que ouviram, que assistiram essa live, eles tenham a decisão de colocar as coisas como tu mesmo fizeste, respeitando o jeito de ser, o limite de cada um, dele e dela, para que o teu nome seja glorificado.
Em nome de Jesus. Amém. Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. De você, ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste. Ele não desiste. Deus não desiste de você, não. Não adianta você ficar lamentando, que Deus não desiste de você. Deus fez o maior investimento para a tua vida. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor para todos. Amanhã tem mais. Obrigado pela assistência de vocês.